Se tem um povo que não entende a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, são os evangélicos. Os evangélicos desobedecem à palavra de Deus. E um povo que não gostam de ser confrontado com a verdade são os evangélicos. Os evangélicos pregam uma coisa que realmente eles não conseguem entender. E hoje você vê que os evangélicos entram para dentro de um templo e diz que ali é casa de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos de homens, como que se ele precisasse de alguma coisa. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e os evangélicos não creem que Jesus tirou o pecado do mundo. Eles dizem que o pecado ainda está de pé porque eles não entenderam a palavra de Deus. Os evangélicos realmente desobedecem. A palavra de Deus não consegue entender. Se tem um povo desobediente à palavra de Deus, são os evangélicos. Eu vou abrir aqui a Bíblia, aqui na carta aos Romanos, para que você leia comigo no que está escrito. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, você vai estar lendo comigo para que você entenda que o pecado foi encerrado por Cristo Jesus, e vocês ainda dizem que o pecado está de pé. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito, porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Cristo, a lei de Cristo, nos livrou do pecado, da lei e da morte. Você está vendo o que está escrito aqui? Continua. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós e não andássemos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Cristo morreu em carne, condenou o pecado na carne, e vocês conseguem dizer que o pecado está de pé. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo morreu, você morreu. E você ainda não consegue entender que você foi justificado por Ele. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas vai ter evangélico dizendo que o pecado está de pé. Vão entrar aqui nesses comentários, não, o pecado está de pé, você está pregando heresia. Então, se eu estou pregando heresia, Cristo morreu em vão. Se você crê que o pecado está de pé, Cristo morreu em vão, porque a Bíblia diz que Cristo morreu por causa dos meus e dos seus pecados. E se o pecado ainda está de pé, não valeu de nada o que Cristo fez na cruz por nós, pois a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E vocês se condenam dizendo que precisa pedir perdão de pecado, e Jesus aqui na palavra está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se há condenação, você ainda não tem Jesus. Precisa se converter à verdade de Cristo Jesus. E sinto muito, dentro de igreja evangélica, eles não vão pregar esta verdade para você. Está aí na sua Bíblia, leia o que está escrito. Desperta tu que dormes e viva o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que é a graça de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.